Alô e aloha, mais um Tutti Fruta Havaiano no ar. Hoje é um episódio bem diferenciado, igual a música que ele faz, que foi uma das perguntas que eu fiz no bastidor. Que estilo musical é esse, né? Eu não consegui identificar porque minha inteligência é limitada. Vamos trocar uma ideia aqui com o meu mano, que eu conheço de muito tempo de vista de Oi Oi, mas vou saber da história dele agora. Isso é bom demais, me chega a dar uma friazinha. Como será a história de Albino? Como é que será essa história? E primeiro já tem de onde vem esse nome, Albino Baru, brother? Albino Baru. Albino Baru Albino é meu sobrenome, né? Albino é meu sobrenome. Aí quando eu fui gravar o meu primeiro disco, eu sempre fui baterista, né? Estudei conservatório, tudo bateria. E aí, quando eu fui gravar meu primeiro disco, o meu nome mesmo é o Anderson Albino. Aí eu digo, pô, o Anderson, Wanderson. Aí eu digo, pô, eu quero pensar algo mais, sabe? E outra coisa, que quando eu bote, não tenha muito, eu digo, Wanderson, né? Wanderson Wagner, meu irmão. Aí eu pensei, eu coloquei meu sobrenome, né? Aí eu digo, Albino, agora eu conheço vários albinos, né? Mas na época eu digo, não, tem poucos albinos, então vou usar albino. E Baru era um cachorro que a gente tocava lá na gruta, no bairro de Márcio da Gruta, e sempre ficava um circo na frente, né? Tem as temporadas que Sim. tem o parque, né? Todo fim de ano, e às vezes fica um circo também e tal. Quando vem circo é pra lá. E o circo foi embora e deixou um cachorro. Que o bar adotou esse cachorro. Caraca. E Márcio sempre dava a chave do bar a gente saiava no bar. Além de tocar, a gente, assim, Márcio Papa, grande parceiro. E Baru, que tava sempre lá no bar, assistia o ensaio da gente, ficava no meio da gente, ficou um brother. Aí eu fui pro Rio de Janeiro, quando eu voltei, Baru, a gente botou Baru ainda no veterinário e tudo, mas ele faleceu. E foi nesse mesmo tempo que eu tava gravando meu primeiro disco. Aí eu digo, velho, Baru. Vou botar Baru, Albino Baru. Aí ficou Albino Baru e até hoje tá Albino Baru. Uma galera me chama de Baru, outras de Que Albino. massa, velho. Eu vou aprender, vou saber muita coisa. Albino Baru. A primeira lembrança que eu tenho de tu, irmão, é lá em Xande Cruz. Xande Cruz. Era, que já era um cara que chamava atenção, um cabelão, pá, É, um estilo alternativo. Eu disse, pô, que cara, velho. eu nasci em Paudalho, né? Em Paudalho, em Piracirica. Piracirica é um vilarejozinho que fica no caminho. É um distritozinho de Paudalho, né? Aí eu saí de Piracirica com 4 anos pra Xande Cruz, né? Aí de Xande Cruz, Camaragibe, né? Já adulto, né? Com 19, 18 anos por aí. Mas quem mora em Xande Cruz, acho que tá ligado, o acesso é Camaragibe, né? É É. Camaragibe, é Camaragibe, Camaragibe. E aí tudo foi aqui, cursinho, pré-vestibular, não sei o que, tudo aqui, Camaragibe. Eu tenho muitos amigos aqui, minha vida aqui. E aí eu sou paudalense de nascença, mas camaragibense de verdade no coração, assim, né? Que é onde, enfim, é onde eu comecei a cantar, onde eu comecei minha carreira, onde eu lancei meu primeiro clipe, meu segundo. O primeiro foi aquele lá da arena, foi? Foi do Que tu Fusca, corre foi pelado. Daqui a pouco a gente fala. Ah, mas lá em Xande Cruz mesmo que tu começou a tocar, te eu interessar. tocava. Como foi que começou o interesse aí pela música, Então, velho? a, tem a MTV, né? Tem aquela coisa de Eita, MTV era. e tudo tal. E o meu irmão, ele começou a cantar na igreja católica. E aí o irmão mais novo sempre ficava, vai, me leva, eu também quero tocar, eu também quero participar e tal. E aí eu comecei a tocar bateria na igreja católica lá em Xande Cruz. Aí depois. Aprendeu lá mesmo, porque a igreja é uma formadora, né? Pelo menos o começo foi, né? Depois eu fiz conservatório Sim. pernambucano, estudei um bocado e pronto. E aí, Mas tocando na igreja tu não cantava não, só não, eu tocava. só tocava. Não, eu vim cantar depois de. Tipo, vim cantar com. Cantar assim, né? Querer cantar e tal. Acho que com 26 anos já, assim, bem. Eu fazia tributos a. Ah. Na verdade, bem cedo mesmo, a gente fez uma banda e eu cantava. Peraí, ó, tu tava na igreja tocando bateria só. Eu lembrei agora, porque foi muito Ah, doido. Quando a gente fez uma banda ainda, eu cantando e tocando guitarra. Só que depois o meu irmão me deu uma vaga na banda dele como baterista. Eu digo, meu, deixa eu ser guitarrista, que a minha viagem sempre foi cordas, velho. Eu digo, não, eu quero corda, quero tocar guitarra e tal. Meu primeiro instrumento foi uma guitarra. E aí, Wagner fez. Como Wagner era baterista também, ele tem uma bateria em casa e tal. Ele fez, não, se você quiser entrar na minha banda,
na bateria. Eu digo, pô, aí os caras tocavam muito e tal. Eu digo, beleza, se pra ir pra uma banda eu fui. Aí deixei, eu lembrei agora que realmente teve a Cetro. A minha primeira banda foi Cetro. cantando a Cetro. Gospel, né? Gospel, era meninos da Igreja Católica e meninos da Congregacional, né? O que? A referência era catedral, não? Catedral, Oficina G3, Roda Era de por aí, não Saron, era? tá ligado? Aquela coisa Aham. toda. Ouvi tudo de Catedral. Meu primeiro show, eu fui com 10 anos, Catedral, velho. Eu vi lá Guilherme e Júlio, eles duelavam, Tu aquela já tava coisa. tocando com 10 anos já? Não, ainda não. Não, não, eu comecei a tocar com 12, mas com 10 anos Eliseu Gordo me levou para o show de Catedral. Acho que foi no Clube do Náutico, maravilhoso. O Caramba, show. velho. Mano, eu amo, eu sei muito coisa de Catedral, velho. Eu gosto pra caramba de Catedral. Catedral foi uma referência, era catedral e pra quem era da igreja, quem era, né, do meio gospel e Legião Urbana pra quem não, tá ligado? Eu lembro que logo quando eu descobri Catedral, eu não sabia identificar bem. Eu com 10 anos eu achava que tava ouvindo Catedral, mas era Legião Urbana. Eu tava vendo um dia desse no YouTube, tem um cara que fala sobre como as músicas foram compostas e tal, e a resenha ele conta bem direitinho uma história documentada, ali livro, muito, ele fala da época que Renato Russo dizia, pô, tem um cara cantando parecido com a gente, isso é bom. Aí já o outro bicho lá, eu esqueci agora, Bonfá não gostava muito, não. Ficava essa resenha do cara. Porque teve um tempo que a turma dizia que eles queriam ser imitação, né? Era? Rapaz, eu acho que influenciou. Uma referência muito forte. Legião Urbana tem uma música chamada Faroeste Caboclo. Ele tem Pedro Zé. Lá vem Pedro. Mesma coisa, um nordestino. Uma história, assim. Eu acredito também. Peso tá em casa. Foi bom, cada um fez uma trajetória, né? Mas, assim, se eu olhando bem ao meu olhar leigo mesmo, eu vendo tudo de longe, eu achava que de referência pra tudo tinha sido Chico Sainz, Nação Zumbi, essa parada. Véio. Não, passou a ser depois, né? Mas a minha as primeiras influência mesmo assim de música foi na igreja mesmo, assim, sabe? Essa de música cristã. Depois que eu fui descobrindo outras coisas. Inclusive, eu descobri primeiro Nação Zumbi do que Chico Sainz. É louco isso. Mas me apaixonei por Nação Zumbi, velho. Com aquele disco, né? Como esqueci o nome agora. Toalha Nova Não Enxuga, o primeiro disco de Nação Zumbi sem Chico Sainz. Eu só ouvia falar em Chico Sainz, mas depois foi que eu fui ver mesmo quem foi Chico Sainz. Eu digo, nossa, que aquela coisa toda. Mas influencia. Passa também, né? Passa Porque demais. é justamente isso, para entender teu tipo de música, a música que tu faz. Tu tava falando, tu canta bregas antigos e tal, mas o som é diferente, bicho. Como é que tu foi montando isso? Pô, beleza, passou pela igreja, passou pela... Não, a minha mãe e o meu pai, eles sempre tiveram esse aconchego, até mais mesmo, acho que até mais minha mãe mesmo. Aquela coisa de botar disco pra ouvir mesmo, sabe? O meu pai sempre tomava uma nos domingos, assim, meu pai era técnico de futebol do Maguari, inclusive. Eita, poxa! Ele era, e tinha aquela coisa, tinha que, sempre tomava uma lá e ouvindo, né? E eu via muito por eles, né? Minha mãe botava lavando os pratos, cantando aquela coisa, e eu sempre achei aquilo muito bonito. E aí, quando a gente faz banda e tal, teve aí a Chamar, que como a gente começou a tocar, e quando a gente começa a tocar no meio secular, né, a ver outras coisas e tal, eu sempre falava pra Wagner, meu irmão, vamos tocar Reginaldo Rossi, velho, de uma forma mais rock, que a gente tocava mais rock, assim, então, vamos tocar, e tem vídeos, depois eu te mostro, quem botar no YouTube lá, assim, Banda Nara tocando Reginaldo Rossi, foi, a gente gravou até no estúdio de Joel aqui na Coimbral, tem eu, véio, bem novinho, assim, cabeça raspada, bem novinho, tocando bateria, e Wagner cantando Reginaldo Rossi numa versão mais rock. Isso, quem vê agora ele tá tocando, não, mas vem desde sempre. Eu sempre tive essa vontade de pegar a música brega e botar outros elementos, né, assim, mas sem deixar de cantar essa coisa sofrida, né? Eu vi assim que você canta com aquela coisa, aquela emoção, aquela dor. E o próprio Reginaldo Rossi, ele já fazia isso, né? Porque o brega antes não era do jeito... Ele botou um estilo diferente, ele botou uma roupagem de rock. Né? O que é brega, né? Brega é aquela coisa... O lado romântico do rock, né? Se você vê
pô, Elvis Presley e tal, tem aquela coisa que se a gente vê, um pouco brega pouco também, brega. sabe? E Reginaldo Rossi era um roqueiro, né? Ele tem Era. essa coisa toda do rock. Então, brega é aquela coisa mais melancólica, mais sofrida, né? Porque Com outros elementos. ele, Né? ele, depois dele, a gente não tem dúvida que ele foi quem dividiu, por exemplo, ele dizia isso, e muita gente tocou com ele, que você antes chamava alguém de corno e tal, não tinha, era um a um. E depois que ele começou com aquela Velho. cornice, hoje é o dia do corno, foi bom. Eu acho Tu incrível, viu a história mano. dessa música? Foi em Jô Soares, ele só cantou, inventou ali um pedaço e depois fez a letra. E foi? Foi, Eu pô. sabia disso. Ele não. brincando com o Jô Soares, ele, hoje é o dia do corno, foi bom te encontrar. Só esse pedaço ele falou lá e depois já Eu fez a sabia. música. Tem uma história aí, inclusive, aqui em Camaragibe. Isso a gente vê em mesa de bar, né? Não sei se tu sabe. Mas me falaram que quando o Reginaldo Rossi veio tocar aqui em Camaragibe uma vez, esse lance de corno e tal, o que eu acho incrível é aquela coisa de preconceito, tudo. Era. E ele se colocava como corno, né? Aham. E ele, por ser uma autarquia da música, aquela toda. Quando vem alguém assim, né? Um artista assim pra cima do palco, tá aí, sempre o prefeito quer estar lá, Aham. naquele tempo, quer estar perto, não sei o quê. Ele, quando veio aqui pra aqui em Camaragibe, aí ele fez, e o maior corno de Camaragibe? E o prefeito tava com a esposa dele do lado, o prefeito falou, não sei qual foi o prefeito. É evangélico e tal, não sei, mas tava assim. É o prefeito que tá aqui com. Tá que pariu, isso Vai é... fazer o quê, né? O cara. Eu digo, caramba, é justamente isso, velho. Ele pegava essa parada e se colocava, e sempre valorizando a mulher, né? É, E ele sempre colocou botando a mulher no patamar elevado. mano, você trai e não quer levar uma guerra, pelo amor de Deus, né? Sempre aquela Isso coisa mudou o pensamento, verdadeira. Não, pô, diminuiu demais, eu acho que somou muito pra fazer você pensar, fazer você se colocar no lugar do outro, né? Reginaldo Rossi não é à toa. Pra mim, é rei e de fato. E me influenciou muito musicalmente e como pensador também. Um cara muito inteligente que poderia escrever várias músicas como, sabe, de fazer você pensar e tal. O cara é professor e tudo mais. Mas não, ele pensava música para o povão. Ele sempre falava, não, eu quero cantar pro povo, eu quero cantar, sabe? Ele tava lá, tocava, falava inglês fluentemente, tudo, mas cantava a leitura que o povo ia entender. Eu acho isso, pô, fantástico. Eu vi ele falando, por exemplo, tem música que ele fala, meu amor, meu bem, e tem ele nesse corpo, ele diz que o povo começou a trocar e ele começou a aceitar essa troca. Eu não lembro agora, esse corpo meigo e tão pequeno. Não era isso, uma coisa assim. Aí ele começa aceitava, ele começou a perceber que, pô, o povo não tá falando, se eu falar muito isso aqui, uma palavra muito coloquial e tal, não. Tem uma música minha, inclusive, que chama Volúpia Espacial e que o refrão é: olha meu amor, a vida morga sem você. Aí eu tocando sempre no Pivas e tal. Aí o Rasgaçonete lá e tal. Aí chega e fala: olha meu amor, a vida é nada sem você. Olha meu amor, a vida é nada sem você. Aí eu disse, Pei Wagner, agora a vida é nada sem você, velho. Vamos tirar o Morga e bota a vida é nada. E acho que é mais fácil. Acho que era isso que ele fazia. Isso, era isso mesmo, né? pô. O Morgan já tá antigo, já, velho. Pô, eu não sei. Mais novo, pô, tá uma morgação do caramba. Eu tava muito Era. vida morgada, né? E Marizia, que Marizia. Não, você vê, né? Agora ninguém fala mais não mesmo, não fala não, fala, velho. agora eu fiquei pensando, Não, cara, vai saindo esses dialetos, vai. fica como um código de uma época. Efêmero, né? passa, velho, passa. E Não fica, não. Isso tudo, pô, é um balaião, né, velho? Tu é referência musical e tu mistura, porque, porra, velho. Então, é aquela coisa de Chico Sainz, né? Modernizar o passado é uma evolução musical. Cadê as notas que estavam. Não precisam dela. É isso, mano. Minha vontade sempre foi essa. Eu fico tentando mesmo pegar o bregão raiz, principalmente as músicas que me emocionam até hoje. Eu vim ali agora mesmo, aí eu lembrei de uma música, eu vim pilotando, né? Aí uma música. Eu mandei até pra André, o baixista. Eu disse, meu irmão, essa música eu não toco, velho. Saca o groove desse baixo. Tum, 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 tum. Nada mais importa agora. Tum, 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 tum. Você foi embora. Saca essa música? Sei. Do que vale ter tudo, né? Mano, de cara. Maravilha. Não, André, pega essa música. Ele falou, não, essa música já tá de cima. Eu digo, porra, vamos botar no repertório. Mano, essa música é Vixe Maria, muito verdadeira, sabe? E é isso, mas botar uma coisa
Chico Sainz fez, né? Tu mesmo, ou o pessoal que tá contigo já começa a ter essa visão do que tem que colocar? Ou tu já tem esses insights, É, eu bota isso tenho, aqui. não, mano, Os arranjos vai mais eu tenho espontâneo, muita sorte de só tocar com monstro, com monstros, inclusive é até difícil, assim, às vezes de ensaiar muito e tal, porque não toca só comigo, né? Um toca Sim. com outro e tal. E eu tenho, mas não é só eu, né? Todo mundo dá uma coisa aqui e tal, bota uma coisa lá e dá uma ideia aqui. A galera do metal também incrível. Não, meu irmão, dá sugestões também. Como é E assim, o cenário, bicho, pra tocar, pra ter lugar pra tocar nesse teu estilo de música? Eu vi que tu tava na festa lá em Bola, não foi? Numa reunião lá. foi na BSW, né, a gente fez Bola fez, né? Teve essa ideia de fazer a primeira mesa de brega, né? Ele A faz gente, sempre de pagode. sempre tem de pagode, nunca teve de brega, pelo menos que eu vi, Não. nunca teve uma mesa de brega, né? Rapaz, acho que teve, sabe aonde eu vi? No Teve- Boteco Vila. Foi, Botaram uma banda lá, punk funk, sei lá, punk brega. Botaram uma mesa e ficaram o pessoal cantando, cada um cantava a uma. primeira mesa de brega. Eu não sei se já tinha rolado de Bola. Aí, enfim, eu achei massa. Aí Bola me convidou, ele viu o meu show lá no Pivas, na Várzea, e a gente se conheceu e trocou uma ideia. E aí fez o convite, né? Aí cheguei lá, tá André Viana, tá só feras do brega. Eu digo, caramba, eu tô aqui no meio, que massa, velho. E foi divertidíssimo, divertidíssimo. E canta uma música, outro canta outra e tal. Aí daqui a pouco eu digo, pô, vai cantar o quê? Eu digo, vou cantar Reginaldo Rossi. Aí, mano, foi uma bagunça de Albino, primeira qualidade, velho. desde o comecinho, quando tu foi fazer conservatório, pra ir ensaiando na banda, tu já começou com essa roupagem diferente? Ou tu ainda foi tocando brega normal? Ou Não, tu já começou a quando eu misturar? comecei a cantar, eu já vim com uma proposta, entendeu? Aham. Eu gosto de várias outras coisas. Eu gosto de rock, pra Pagode, caramba. eu já toquei e tu cantou. Tu Pode chegou crer, na hora, não, eu ela começou a cantar. gosto de pagode, respeito demais o samba, tudo isso. Mas eu nunca me senti cantor, né? E tal, porra, cantar é muito difícil, tal. Nunca, enfim. Eu digo, se for pra cantar, acho que combina um pouco Raul Seixas, sabe? Acho que isso aqui dá pra. Então eu fiz um estudo assim do que combina mais e também do que me emociona, né? E, e comecei. Mas foi uma parada planejada, assim, né? Inclusive, uma coisa que eu sempre fiz mesmo, desde muito cedo, foi compor, escrever e tal. Sabe, eu tenho um disco todo gospel, mano. Eu vou te mandar pra tu ouvir Sério, depois, velho, que sério. massa. Que foi minhas primeiras composições. Eu na igreja, eu digo, pô, a gente canta os hinos aqui, então a gente pode ter uma banda Fazia. e a gente, inclusive, gravou um disco e participou de festivais de banda gospel, que era o Projeto Adorai, que tinha, não sei se tu lembra. Não lembro O não. Projeto Adorai, enfim, a gente chegou a tocar no Mirabilândia, abrindo, não abrindo, mas no mesmo evento que Fernanda Brum, 4x1, na época, assim. Enfim. Aí, mas primeiro vem essa coisa de compor, de escrever, de fazer Que é um poesia. diferencial, né, velho? Eu acho que a gente falou sobre isso quando a gente tem um episódio aqui que sai toda quinta, que é sobre pagode. Vem alguém do pagode, tá ligado? Uhum. Toda quinta-feira, a gente falando que, pô, o Brega investe nas composições autorais, os outros, os MCs, a galera do pagode nem tanto, velho. E tu já tava pelo teu caminho, Eu investindo no sempre. teu autoral, velho. Eu comecei com autoral, sempre autoral, tudo autoral, assim, tudo autoral. Eu lembro que logo quando a André Viana bombou, assim, né? Tipo, eu vou fazer uma música pra André Viana, velho. Aí fiz um brega, assim, pra André Viana. Aí. Aí ele foi tocar lá na sede do Maguari, lá. Sim, sim. Eu fiquei, pô, queria falar com ele. Aí eu, e André? E André? Ele nem sabe disso, nunca falei isso na minha vida. E André, vem cá, eu tenho uma música pra te mostrar, velho. Uma música que eu fiz, uma composição. Eu falei, velho, depois a gente vê aí, não sei o que e tal. Enfim, nunca E tu teve mostrei. a oportunidade de estar com ele, Eu embora nem não lembrei falasse, disso, pô. velho. Nem lembrei disso, velho. Mas eu lembro da música e fui lá, tá lá guardadinha, de repente eu mostro aí. Tem algum pagode, tem algum samba? Tem também, Manda pra mim, pô, pra eu tem também. tocar. Vou mandar, Manda viu, pra gente tocar, fazer fazer uma aqui. parada, pronto, e vai ter Tem outras coisas também, aqui, tem né, também. velho? Tu lembra Mas tem. o primeiro show dessa banda que tu já tava tipo, com essa característica que tu tem hoje? Tu lembra? Primeiro lugar. Tenho. Então, foi assim. Que aí foi chegando, chegou nessa. Como baterista, a gente tem uma banda que chamou Projeto Armazém. O Projeto Armazém, eu, Wagner, Antônio e Felipe. É tu e Wagner só de irmão, tem mais.
Só eu e Wagner, só eu e Wagner. É, tocando, né? Sim. Tocando, né? Na banda, sim. Não, mas tem mais irmãos fora Tem, dele, né? tem. Ah. Tem irmãos por aí, irmãos e irmãs. É, o Projeto Armazém, a gente. Mano, a gente foi até pra Globo, pra. Como é o nome daquele programa de bandas? É, deu branco agora. Tem um The Voice e tinha o de bandas, era Super. Eu não Superstar, sabe? acompanhei. Superstar, enfim. Sim. Era um programa de bandas. A Vocês gente tentaram ainda. Conseguiram? passou, foi na eliminatória, foi pro Rio de Janeiro, foi pro Projac. Foi, véi. Foi. Custeado por vocês ou por eles? Não, eles fez, ó, vocês passaram e tal, agora É a com passagem vocês. é com a gente. É com eles? Não, com a Sim, gente. sim, com a banda. Cara, vocês vai. Agora aqui a última a eliminatória é aqui. Se vocês passarem, aí participa do programa. E aí, a gente Eu assisti esse episódio, pô. Eu lembro desse bicho aí, agora que eu lembro o carro do cabo. arruma dinheiro e pá, não sei quem, não sei o que lá. E pronto, a gente foi e viveu uma experiência massa, mas a gente não foi classificado, tá ligado? A gente não foi. Foi pronto, foi na mesma edição que quem ganhou foi uma banda daqui também. Foi Flor de Mandacaru, tá ligado? Não era que era forró, não. Que era Forró. Sim, É forró. eu Eles lembro. foram campeão de uma edição que a gente Não conseguiu chegar não lá. conseguiu nem participar, né? Aham. Porque eles fazem uma eliminatória com os estádios e tal, não sei o quê. Pô, velho, que massa. Mas só ir, tá ligado? Só ir. Foi uma Experiência, uma né? experiência massa. Vivência. E aí, com o Projeto Armazém, a gente ganhou o festival de banda, a gente ficou em segundo lugar no pré-amp e tal. A gente fez Piauí, a gente abriu o show de Mombojó no Piauí, a gente fez FIG, a gente fez Londrina, um festival Demo Sul em Londrina. Foi incrível Londrina, mano. Incrível que em Londrina só tem um time de futebol, que é o Londrina. Londrina. Tá ligado? E aí quando chegou lá, a galera acolheu, a gente ficou na casa de uma galera massa. Tem até essa entrevista, até postei no dia desse de TBT. Aí fiquei amizade, a galera, aí o cara fez, meu irmão, me deu uma camisa do Londrina, velho. Aí eu digo, porra, massa, aí o baterista e tal. Aí no show, aí eu marquei com o Holden, né? Eu digo, ó, quando der tal música, traz a camisa do Londrina assim pra mim, que eu vou tirar a camisa que eu tô e botar, tá ligado? Que eu já vou estar suado pra cara. Aí, mano, dito e feito, aí parou. Aí o Holden chegou, Xanlag chegou e. Cara, só tem um time, velho. Todo mundo, eu levantei e botei a camisa, mano. Foi uma parada assim que ficou marcada assim. Londrina. Aí, porra, eu tenho duas camisas de Londrina e toda vez quando não é com o esporte, eu tô torcendo pelo Londrina. Eu tenho um carinho do caramba pro Londrina. Espero voltar. Não, Cidade massa. dessa, velho. Aí pronto. Aí a gente rodou muito com o Projeto Armazém, eu como baterista, né, e tudo. Projeto Armazém era o nome do projeto É, da o banda, nome da banda. gig lá. O nome da banda é Projeto Armazém. E as composições também eram minhas, né? Minhas e de Antônio, que era o cantor. E Wagner também cantava também, mas era o cantor principal era mais Antônio. E aí, como eu te falei, tinha muitas composições, tá ligado? E às vezes não cabia muito no Projeto Armazém. Ficava assim, eu digo, pô, a música do Fusca mesmo, eu digo, e aí? Aí, não combina muito, então. Mas eu digo, velho, vou fazer uma parada mais minha, assim, né, que tal. Aí foi onde Tu começou a investir em... eu digo, vou gravar aí gravei um EP, aí chamei aí eu fiz a batera, fiz a base, aí chamei tem a capeta a fazer o baixo, aí é pra Menunda fazer o baixo de outra música, aí ei, faz essa guitarra aqui, aí Gabriela Martinez faz, aí enfim, foi juntando, tá ligado? E fiz. Aí eu digo, agora eu vou gravar o clipe, porque depois que eu gravei, eu digo, Foi que ano isso, mais ou menos? isso foi em 2015. Sim. 2015. Aí, agora eu vou gravar um clipe. Aí eu fui chamar a galera pra gravar, que gravou a música pra gravar o clipe. Aí, porra, não vai dar não. Falei, barulho, vou ter em outro lugar, então não dá não. Eu digo, porra. Aí resumindo, eu digo, meu irmão, tem um amigo meu mesmo. Meu irmão, tem uma guitarra aqui, vem cá, que é Pedro. Ele nem sabe tocar. Ele toca assim, Sim. tá ligado? Mas eu lembro que ele chegou no clipe e fez, meu irmão, quais são as notas da música, velho? Eu digo aqui, pô, vai isso daqui, tá? Faz só isso aqui, pronto. Aí foi na hora, assim, né? E aí fiz o clipe. A produção, foi tu mesmo também? Não, tem alguém? Foi eu e Hugo, mano. O Hugo é um brother de Olinda. Eu vi lá o nome Hugo de um clipe que... Eu digo, eu fui atrás dele, chamei. Fez o clipe só eu e ele, né? Algumas cenas. Então tem uma parte interessante do clipe, velho, que eu tô andando nu, né? Uhum. E quando a gente olha Que hora era assim, aquilo, velho, hein? a gente sempre fazia
bem de madrugada, com o sol, sabe, saindo ainda Aham. assim, velho. e Mas a tal. galera corre por ali, né, velho? Ou a tardezinha. Porque a gente fez alguns takes, assim. Porque foram 2 clipes. Tem Luana e o Fusca e depois Timbres Covardes, que é a continuação, que se passa no mesmo ambiente, assim. Ah. Aí tem um episódio interessante que foi quando eu andando nu, assim, né? E, e Hugo filmando. Aí Hugo, assim, o que foi? Quando eu olhei a polícia, mano, no carro da polícia, Eita. assim. Aí eu, cara. Aí eu saí correndo assim, foi no mato. Escondendo assim e tal. Aí eu tinha deixado uma camisa assim, eu peguei assim, aí ficou ali, pronto, agora deu merda. Agora. Aí os caras passaram rindo, Passaram rindo ainda, passaram rindo assim, velho, entenderam, né, que é um momento. Pô, velho. Mas foi engraçado isso, velho. Na Arena Pernambuco. Esse clipe tá no teu Instagram, né? Esse Tá. Então, Não, tá tudo no YouTube. Tá tu tudo só soltou um trechozinho. no YouTube. Solto, mas qualquer dia desse eu solto o clipe também no Instagram. Mas no Instagram tá só Volupe Espacial, que é o último clipe agora. Mas Luana e o Fusca, Timbres Covardes, tá tudo No YouTube. no YouTube. Aí, interessante que eu montei a gig, tá ligado? E aí, nunca tinha, assim, já tinha feito uns tributos a Raul Seixas e tal, uma coisa, Reginaldo Rossi, uma coisa mais assim, mas nunca tinha tocado mesmo, assim, num palco, né? Eu como cantor. O primeiro show que eu fiz em palco foi na Arena Pernambuco, em 2016, que foi na competição de bandas. Que por causa desse clipe, a gente entrou, a galera viu e tal, e aí o primeiro ano a gente foi desclassificado, mas no 2017 a gente ganhou, ficou em primeiro lugar e tal, ganhou o festival Ainda de tem banda. esses festivais de banda. Tem não tem mais. Mas importantíssimo, cara, Não é, porque depois que eu ganhei, eu não sou eu, mas eu, o Altan e a banda incrível, só músicos incríveis assim. Quando a gente ganhou, eu me aceitei assim, tipo, porra, não, velho. Sabe por que os caras ficam assim, velho, eu sou baterista. Se eu ganhei, Mas aí, porra, véi, jurados, só jurados, né, um maestro, Nenel, que ele é baixinho da Orquestra Sinfônica do Recife, eram os jurados. Deixa eu ver quem tava mais, Juliana Holanda, Canibal, sabe? Só aquela galera que a gente tem uma referência, nossa, né? Que você, por maestro lá, que sempre tá no Santa Isabel, você olha assim, nossa, essa galera tá me julgando. E julgou o vencedor. Véi, tem Judá, que véi. aceitar, né? Eu lembro que quando eu entrei. Oh, não solta o áudio não, hein? Que quando eu entrei na. Aí já é o quê? Já é a continuação ou não? Não, esse é É o- Luana e o é- Fusca mesmo. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Meu Fusca. Conta a história, conta aí a história. É o quê? É uma narração de uma história? Luana e o Fusca. O disco todo é uma história toda, né? O disco inteiro. A galera, eu lembro que antigamente fazia isso. Tinha uns discos que era uma história, Acho cada que música era até o final. É conceitual. Começa com Luana e o Fusca, que é um cara do interior, sabe, que se apaixona por uma menina da capital, né, da cidade, e ele se apaixona, só que ele, né, aí ele vai encontrar ela, tal, o Fusca atrasado, aí tem a polícia atrás dele, aí ele mostra a carteira atrasada, todo malamanha. Inclusive é Caio, esse guarda é Caio, meu amigo de aldeia. Aí ele toca um violão, aí o guarda vai-te embora, enfim. Aí ele encontra a Luana, né? E no final, Luana, Epaminondas aí, ó. Beto, Memeço, bem novinho, só fé, 10 Tonhão. anos já, velho, quase. Isso é Tonhão, é? É Tonhão, aqui da Vila? trombone, velho. Oxe, Tonhão velho, do trombone. Eu cheguei a tocar com o Tonhão algumas vezes, pagode, e ele bom. Beto Sabina aí. Beto Sabina agora é fotógrafo, inclusive um grande fotógrafo. A gente sempre gravava lá no estúdio dele também, no estúdio Beto técnico. Sabino, acho que é quem. Alguém falou dele aqui pra chamar ele aqui, que ele tinha. O professor Jean. Se tu conhece o professor Jean, professor de espanhol, tem um livro. Sim, conheço Tomara que demais, conte. poeta. Ele veio aqui, pô, a gente gravou um episódio Maravilhoso. arretado, velho. 1h30 passou muito Mano, ali rápido. sabe a história de Camaragibe todinha, A gente conversou muito, inclusive tem alguns projetos pra gente tocar, que ele tem muita coisa boa. Eu disse, não, meu irmão, vamos fazer um conteúdo mais pra turma ver, porque ele não investe muito no ele. Não, a gente tem umas coisas pra fazer. Termina como a história desse. No final, Aí resolve. depois, né, Luana não era ela aí. Inclusive,
Luísa, né? Luísa Camaragibense, gente finíssima, que fez esse clipe com a gente. Aí, no final, ela leva o Fusca, né? Leva o Eita, pô, dá um Fusca. cano. Olha aí. Ela leva o Fusca, leva o violão. O cara perdeu o violão, o Fusca e a viagem. E aí, Timbres Covarde já é continuação de Luana e o Fusca, né? Tu tinha um carro. Tu tinha um carro lá em Xande Cruz, não? Tinha não era um Fusca, não, um carro antigo. Não. Bota o final, pô. Bota o final. O final é mais interessante agora. É quando tu sai correndo. É quando ela leva o Fusca. Aí. Ela joga o violão ainda, bota a arma e leva o Fusca. E o cabo sai. Olha aí! Né, na época que eu lancei esse clipe, os amigos safados printavam e ficavam, tô vendo. Aí tem o segundo clipe que é continuação. Quase 10 anos já isso, né, velho? 2 anos de história já. E aí foi isso, através desse, já é Tonhão ali de novo, já é continuação do Luana e Fusca, que é Timbres Covarde. Aí quando tu ganha... Aí ele perde o violão e sai andando, né? E aí tu demorou pra fazer... Isso já é uma música, já segue a outra. Já é a continuação da primeira. E aí no final, ele sai andando e cantando, né? Esse nariz de palhaço tu usa geralmente. Eu sempre uso nariz de palhaço, né? Porque eu sempre... Tem uma parada performática, é isso também que eu queria... Porra, velho, tu fez teatro, alguma coisa, não? Fiz teatro. Eu tenho essa... Minha primeira experiência com teatro foi numa quadrilha junina, velho. Eu tinha justamente 10 anos e sempre na quadrilha tem um casamento, né? Aí eu lembro que tinha aquela música assim: menino, chame tua mãe, diga que ela atenda. Eu quero. Minha mãe está ligada, não sei o que, sei lá. Eu era o menino, tá ligado? E Wagner, que era meu irmão, ele era o noivo. Ele dizia: menino, chame. E eu do outro lado, minha mãe está não sei o que lá. Aí eu tenho isso, minha primeira experiência teatral, assim, né? Que eu lembro que tinha 10 anos, que eu era gurizinho. Tive que performar. E aquela coisa, todo mundo me vendo assim, né? A quadrilha, geralmente o casamento é no começo. E todo mundo assim, nossa. E aí eu acho que vem daí também essa coisa. E aí me apaixonei por poesia. A bandeirinha do santo aqui, ó. Me apaixonei. Isso é Wagner, que é o personagem que vai me dar uma carona, né? Aí tem a continuação, teria, mas a vida acontece tanta coisa. Depois de sair, eu ganhei o festival. Eu digo, eita, vou gravar um disco todo agora. Aí a mente já foi para outro lugar. Mas eu tenho todo esse roteiro escrito, ainda assim, né? E aí dessa moto aí, dessa carona que eu pego, eu ia chegar no Bar de Márcio, na gruta, né? E eu falando o roteiro. Ia chegar pelado? Chegar assim, aí Márcio iria pegar a capa de Raul Seixas, né? E me cobrir assim. Aí eu ia sentar e a terceira música é Coração de Merda. Mas eu nunca fiz o clipe de Coração de Merda. Mas você tá por onde, hein? Márcio alugou o espaço, né? Mas tá por aqui. Vai ser pai agora. Não tá com bar, com nada, não. Não. Gente boa demais, meu irmãozão. Mas deve ter muita história pra contar. Muita história pra contar. Ei, Márcio, vamos chamar Márcio, velho. Vamos chamar Márcio Papa. Márcio, bicho, porque uma figura ilustre de Camaradinho. A história que eu escutava do bar de Márcio, a macaxeira, não sei o que, eu acho que o que acontecia ali. Macaxeira de Márcio. Deve ter muita história boa pra contar. Tu fez teatro muito tempo ou foi só uma experiência? Eu fiz teatro profissional lá na João Pernambuco. Sim, na Várzea. Na Várzea. E trabalhei com o Zé Ramos. Tem uma experiência legal. Teve, né? No Recife, já me apresentei. A gente tinha peça para louvar seu Lula. Uma homenagem a 100 anos de Luiz Gonzaga. Sim. A gente ficou acho que 2 anos em cartaz, aí fez Santa Isabel, fez Dona Lindu, aí fazia algumas escolas assim do estado. Foi uma experiência incrível também. Quando tu ganhou lá na arena, deu pra gravar mesmo o primeiro? Então, a gente gravou no Seven Life em Olinda, o primeiro disco, que é O Peso que a Leveza Tem. Aí eu peguei algumas músicas do primeiro disco, né, que tem Não Te Aperreia Não. Era o prêmio, era uma gravação? O prêmio era 3 shows pelo estado, né? Que a gente fez a Arena Pernambuco, no Jogo do Bem, que a gente até jogou, então foi massa também. Fez FIG,
Festival de Inverno, FIG, cara. festival, foi incrível. A gente abriu o show de Tribo de Já. Eu disse, caraca, velho, eu gosto pra caramba de Tribo de Já, banda de reggae. E os coroa, tudo no camarim. Eu disse, caramba, bestinho assim, abraçando os caras. Eu disse, porra, que massa. E depois disso a gente fez Ceará. Aí, mano, fiz uma turnê em São Abriu Paulo. uma porta, foi. não foi? Pô, Fiz uma- ainda chegou a fazer uma turnê em Foi. São Paulo. Fiz uma turnê em São Paulo, assim, agora assim, turnê em São Paulo não, Não, de assim. forma, né, nos lugares que a gente conseguiu fechar e tal. A gente fez uns 8 a 9 shows em São Paulo. E Porra, depois voltou, e quando eu voltei, eu digo, nossa, velho, incrível, São Paulo é incrível. Aí voltei ainda, a gente lançou o disco que a gente ganhou na Arena, que gravou, a gente lançou em fita, em São Paulo. Chegou em São Paulo, o empresário lá, Caverna, Rock Disc, fez, mano, amei o trabalho, vamos lançar em fita aqui. Aí ele patrocinou tudo, a gente tem o disco, que é o CD, né, e lançado em fita. A gente tem a fita do disco também. Tem um público Legal lá pra que caramba. tem um público Tem que um público, velho, tem um público. é disco. Pronto, aí é o fim, né? Que. Pronto, aí a continuação daí seria chegar no Bar da Gruta, sabe? Ser recebido por Márcio com a dar uma capa. cachaça e ficar conversando sobre, enfim, e outras coisas acontecer diante. E depois eu ir pro palco, né? Com o palquinho da Gruta, com a capa de Caramba. Raul Seixas. Ainda saiu uma hora Ô, isso. patrocinadores! Ô, gente. Ô, prefeito de Camaragibe! Ajude o artista! Estão elogiando bem a mulher que tá na Fundação de Cultura. Estão falando bem dela, assim, eu não sei ainda, que tem pouco tempo, né? Dá pra ver, mas Velho, dá pra sentir, né? ela é dá pra uma pessoa que tá ligada, né? Rosa, eu assim, tô super empolgado com Camaragibe. Esses dias. Eu acho que. É claro, a gente sempre, se a gente for comparar, né, ao que poderia ser, falta muita coisa ainda. Mas tá muito bom. Eu sinto um sabor de esperança verdadeiro com Rosa. Rosa é muito inteligente, é uma pessoa da cultura. Isso. É uma pessoa que quando você conversa com ela, você vê que ela tem um carinho pela cidade, sabe? Que ela tem aquele olhar assim, dizer, pô, velho, a gente precisa fazer a coisa acontecer e tal. Eu tô muito empolgado com Rosa e com a gestão também. Eu acho que Camaragibe tá respirando uma esperança de melhorar de fato. Eu acredito também. Me diz uma coisa, esse clima aí de esperança e tal, a gente tá num clima frio, pá, FIG, tem possibilidade de ter festival de inverno mesmo? Como é isso? Véi, Tu tava falando aqui no off. o nosso FIC, né? Eu fui várias vezes eu acho que eu fui, velho, umas 6, 7 vezes pra Garanhuns, pra o festival de inverno. Sabe aqueles bate e volta, tu pega o ônibus, vai e volta de madrugada mesmo. Quando eu bebi, eu fui bêbado umas 4 vezes, não lembro. Depois eu fui sem beber 2 vezes, pra poder aproveitar de verdade. Vou botar até o cachecol aqui pra ficar no clima. No clima. Fala aí do FIC. Do FIC. FIC. Então, FIC foi o seguinte, porra, velho, aquela esperança toda de tocar no festival de inverno, né? Porque pra mim era um sonho tocar no FIG, né? Todo mundo, aquela coisa toda, festival incrível. E eu ia lá, eu já fui pra acampar, velho. Eu botava uma barraca e ficava acampado lá na Praça dos Eucaliptos, então eu já fiz isso algumas vezes. E tu já era um cara que ia pra lá pra curtir, né? pra curtir Nação do Bife. Eu fui muito pra ali também. E aí, um dia, a gente botou o projeto tudo e não foi aprovado. Pô, velho, não foi aprovado. Tal. Aí eu tava com um amigo meu, a gente sempre fazendo a coisa no Bar de Márcio, né, na Gruta. Aí surgiu a ideia, pô, porque a gente não faz o Festival de Inverno de Camaragibe, velho. A gente já faz o som que sai na quinta, a gente já faz as coisas. Vamos fazer, velho. Vamos fazer. A gente fez o FIC no dia do som que sai na quinta, a gente fez quinta e sexta. E aí perguntou quem queria tocar e abriu um edital assim. E, mano, isso foi que deu várias atrações. A gente fez o primeiro, aí depois teve o segundo e tal. Aí agora, eu né, passei por vários traumas e de depressão e de não sei o que. E várias coisas me aconteceram. E chega um momento na sua vida que você tem que decidir. Ou você fica deitado, ou você fica sofrendo, ou você levanta pra viver, velho. Sabe? Viver é isso, e a existência é isso. E, enfim, o FIG
é um festival incrível e o FIC, o nosso FIC, eu digo, porra, velho, porra, tem que levantar da cama, tem que fazer alguma coisa. É uma forma também de sair da cama, de querer ver fazer algo na nossa cidade, tá ligado? Victor Frankl falava que é o criador da logoterapia, Ah. que o que dá sentido à vida é um propósito de vida. Você tem que ter alguém para amar, Pro- uma causa pela qual você queira viver, porque isso faz você se levantar da cama Sim. e tomar uma iniciativa. Pronto, e eu tava até falando com um amigo, Walter C, inclusive, que é dos maloqueiros, são figura. Eu digo, velho, o FIC vem com isso. Eu digo, porra, o que é, né? O psicólogo falando, ó, mano, você tem que pensar aquilo que, sabe que, porra, um sonho pra mim sempre foi crescer isso, né? Ver a cidade da gente tendo festival, pensou, velho? tendo referência, sabe? Porque a gente vê tantas coisas massas em outras cidades, né? Eu digo, porra, Camaragibe é aqui, de lado de Recife, né? A gente tem aldeia com uma potência também, né? Enfim, aqui na região metropolitana, pô, sabe? Porra, velho, vou voltar a sonhar com FIC, sabe? E aí, eu chamei Vinícius, vamos. E aí a gente tá nessa, tá angariando aí força para que o FIC não aconteça tão simples, né? Que possa ter uma força maior e tal. E a gente tá na luta aí para que aconteça, mas vai acontecer, mesmo que seja de uma forma simples também, de uma forma como a gente já fez outras vezes, né? Na raiz, sem ajuda de governo, sem de ninguém, sempre foi assim, né? Agora, eu estava até com o deputado Túlio Gadelha, que nos recebeu maravilhosamente bem, e existe uma esperança de que a gente possa fazer com que o FIC seja uma coisa mais forte, né? Aham. Que se tenha um apoio que se merece ter, né? E aí desde já um apelo aqui para nosso Eu vou fazer prefeito esse corte. também. Vou fazer esse Um corte. apelo para nosso prefeito para dar uma moral ao nosso FIC. O nosso FIC merece, Camaragibe merece. A gente tem tanto. A gente, né, com todo respeito, a gente tem brega, a gente tem, né, o pagode, né, a gente tem o samba e tal. Mas seria massa também um olhar, né, para quem gosta de um reggae, Sim. para quem gosta de um MPB, Isso. para quem gosta de um rock. Porra, imagina, não sei, acho que com certeza você respeita demais Edson Gomes aqui, né? Mano, Edson Gomes, pô, seria massa, né? Edson Gomes, né? Com certeza ele é um Bob Marley, vamos dizer assim. Um rei da música, né? Quem não sabe cantar uma música de Edson Gomes, né, velho? Boa, velho. Então, e o tempo tá passando, né? Então acho que Camaragibe mereceria. E com certeza tem muita gente que gosta desse tipo de música aqui em Camaragibe. Eu acho que seria massa. E o FIC, a tentativa é isso, né? Trazer esse tipo. A gente tem, por exemplo, Nação Zumbi. Imagina Nação Zumbi, nunca teve em Mano Camaragibe. do céu, não podia deixar, eu deixava de dar aula, eu tava lá. Pronto, velho. Eu Nação desculpe Zumbi. meus alunos, eu não vou deixar. Nação Zumbi nunca esteve em Camaragibe e a gente sabe que Maureliano, um salve ao Maureliano Sim, que faleceu sim. agora, os tambores da Nação Zumbi sempre foram de Maureliano, velho. Porra, Os velho. tambores que Saía da Maureliano primavera. consagrou daqui, Camaragibe, da primavera, os tambores da Nação Zumbi pro mundo, não só os tambores, mas pandeiro, tudo. Maureliano é uma grande referência, Aham. inclusive, eu já vou dando esse spoiler aqui, ele vai ser um homenageado do nosso festival. FIC, velho. Né? Pô, Porque, muito pô, bom, velho. inclusive existem depoimentos dele falando que ele influenciou no Mangue Beat, conversando com o Chico Sainz, né? Ele fez, não, a gente faz assim e tal, porque Maureliano é contemporâneo de Chico Sainz, daquele Aham. tipo, pô, o maior respeito do mundo quando já vi, né, tipo, Jorge do Peixe falando e tal, e todo mundo daquele tempo ali, porque Maureliano, nosso, Poxa, nosso velho, tem muita Maureliano. gente boa em Pô, Camaragibe, né, velho, velho? mano, Pô, cara, a Camaragibe. gente escuta isso aqui direto, né? Tem muita gente boa, Camaragibe é velho. incrível, mano. Camaragibe é incrível. Deco do trombone, com a backstage sempre trocando. Sim. Então, pô, a gente tem um potencial absurdo e merecedor de a gente ter um festival. Pô, a backstage com- também é, não fique assim, Pô, ia seria ser do lindo caramba, também, velho. né, velho? Então, a gente tem várias possibilidades, né, de se ter uma festa incrível também, porque a gente sabe que a cultura
Uma cidade sem cultura é uma cidade morta, né? A música mesmo me salvou. Tipo, pô, a música me tira da cama, sabe? Assim, pô, a coisa que mais faz sentido pra mim, sabe? E eu acho que não é só eu, né? Assim como o esporte, assim como uma luta, assim, esse instinto de competir de respeitar, né? Motiva você a se levantar mesmo, velho. De Demais, fato. pô, demais, sabe? E é isso, eu acho que Seria onde, Albino? a gente sempre fez o FIC, inclusive eu tô até falando do FIC que só, que era até para meu parceiro Vinícius estar aqui também, mas enfim, foi tão de surpresa, eu também hoje, não sei o que, por favor, vamos nessa. E aí a gente sempre fez na Gruta, no bairro de Márcio. A ideia, né, se de repente a gente conseguir, né, uma estrutura maior, um pouco maior, uma atração de nome, né, de repente, sei lá, imagina de nome nacional. Porra, seria incrível, a gente faria na frente da Gruta, né? Na Praça de Eventos. Na praça de eventos. Mas eu acho que, se for possível, seria incrível também na praça de Camaragibe, na Maria Amazonas ali, né? Ali na chegada. A gente na época, a gente já teve um festival, um carnaval ali, que a gente trouxe até Otto, né? A Fundação de Cultura trouxe Otto e tal. E a gente já saca que também é possível fazer ali. Eu acho que na chegada de Camaragibe ali seria incrível também, sabe? Um acesso mais fácil, a saída mais fácil. Tudo mais tranquilo. Pra chegar, tudo e tal. Já teve alguma coisa dessa em aldeia, velho? Alguma tentativa de festival de inverno? Não, de festival eu até fiz uma vez, mas não consegui levar. Mas a gente tinha em aldeia o Goiamum Treloso, né? Sim. Que era incrível também. O Goiamum Treloso, que já teve, né? Tipo, acho que é Nação Zumbi, Corrida do Fogo Cantado, várias atrações. É incrível também, meu né, irmão. velho? Eu sou fã Viajei muito escutando, botava no fone de ouvido, pegava o ônibus e ia pro interior. Aí começava a viajar na música e no cenário, né? Uhum. Eu amo demais quando foi cantado Nação Zumbi. É uma referência grande pra mim, Otto. Principalmente Corda do Fogo Cantado e Otto. Tirando, né, Raul Seixas, tirando Reginaldo Rossi, que é essa coisa que é mais essa galera contemporânea assim, eu amo demais. A gente Pernambuco, minha gente, Eu falei aqui com o Berg, que é do pagode, do samba e do pagode, aí eu perguntei, ô Berg, por que aqui no pagode, bicho? Ele que falou, né, que na verdade aqui não adianta o cara achar que é demais, porque ele tem um teto e ele não vai passar. Aí eu perguntei, pô, por que aqui realmente o pagode aqui a gente não consegue um destaque tão grande? Não chega num ponto e não sai daquilo. Aí ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, Albino. Aqui em Pernambuco, Denis, a gente compete com muita coisa. Pô, tem brega funk, tem forró, tem maracatu, tem coco, não sei o que. Não dá não, aí meio que fraciona, né? Você não consegue, tipo, vai pra Goiás, você tem o sertanejo bombando. Todo mundo quer saber de sertanejo. Vai pro Rio de Janeiro, é funk e pagode. Aqui não, a gente tem muita coisa, né? Essa mistura toda divide e fica mais difícil, entre aspas, de você estourar num segmento só, né? O que é que tu acha? É verdade. Eu acho também, por exemplo, eu não sei, mas o pagode, a gente vê muito, né? A galera do pagode, aonde eu tenho chegado agora, sempre tem o pagode. Tá no né? patamar tranquilo. Sempre tem o pagode. Agora, eu realmente não consigo entender a questão de não chegar a um nível nacional, né? Como isso, a gente não chega, tem, né? não chega. Não sei. Difícil. Não Teve sei uma mesmo. época que o Black Moleque chegou foi lá para o Raul Gil, eu acho, para algum programa, mas só foi uma passagem. Não tem essa trajetória de conseguir estourar essa bolha aqui, não. Eu não sei, isso aí é uma coisa que os cientistas da música têm que descobrir. Não sei. Assim, hoje, por exemplo, eu sei que eu toco pagode e toco muito em boteco. Os lugares, assim, onde tua música é bem recebida. Tu falou que tocou no Pivas, Pivas já é um lugar que recebe também pagode. Não, Pivas eu vou tocar lá no Pivas, inclusive, agora, sábado. Sábado agora? Sábado e Dia dos Namorados também. Dia 12. E na Rua da Feira, dia 14 a gente toca na Rua da Feira também. Mas o Pivas é um lugar que tem nos recebido e é incrível como tem um público, tá ligado? Tem um público. A gente faz muito festa particular também, né? Tem a Casa do Vinho em Olinda, é um lugar que a gente sempre toca também, junto com a Banda Nara, né? Meu irmão, que é à frente da Banda Nara e eu faço com ele também. Mas no Pivas, hoje em dia, é o lugar que eu venho tocando mais, assim. E é incrível, velho, como é
estável, sabe? Que tem uma galera que gosta. E é aquela mesma galera, feito eu, que ouvia os pais cantando também, os tios, tem essa parada. Mas também no show da gente, a gente tem colocado outros elementos também. A gente só não faz o brega, só sabe? Sim, Então, sim. a gente tem passeado inclusive tem um bloco que é do samba também, que a gente Tem? tá fazendo. Mano, eu fui pra um show. Inclusive, fui com a minha falecida esposa, que foi uma coisa que ficou na minha história, assim. Às vezes eu me pego olhando os vídeos chorando demais, com saudade. Que eu nunca pensei que ia ser tão feliz num show de El Chan, cara. Eu fui pra, acho que o último show do El Chan que teve em Pernambuco. Eu vi que eles fizeram uma turnê e vieram aqui. Não Foi, não sei quantos a anos. gente foi. A gente foi. E aí ela marcou dia com as amigas dela, mas ela falou: Ah, tu quer ir, mano? Não sei o quê. Eu digo, pô, não sei, eu tô de bobeira. Aí, vamos. Eu digo, beleza, então vou. Aí fui. Velho, foi uma das coisas mais incríveis que eu vi na minha vida. Porque eu não sabia que sabia cantar tudo de El Chan, cara. Mano, e um show incrível, assim, que produção. Eu digo, olá, Michael Jackson mesmo, sabe? Aham. Não é Carla Pérez, Sheila, né? É, a Sheila Carvalho e Sheila Sheila Carvalho, Mello. as duas estavam, que era tipo aquela nostalgia e tal. A morena, a outra morena mais antiga. Daqui a evangélica. pouco a luz na morena. Daqui a pouco, mano, eu digo, estou no paraíso. Mano, Porque mexe com a emoção. eu filmei e fiquei muito. E quando você vai ficando velho, você vai pegando alguns preconceitos e. Não, mas para, velho. É o Tchan mesmo, eu nunca vi um bando de adultos, sabe? Um bando de nego velho já, assim, feito eu. E se divertindo demais. Mas porque mexe Bota com a a mão no lembrança. joelho, não sei o que, não é nem sobre o que a letra tá dizendo, esse duplo assim, não, pô, vai passando por debaixo da cordinha, não sei o que lá. A nostalgia da época, né, velho? Mano, Vem tudo na A gente cabeça, ter pô. vivido isso, né? Mano, muito nostálgico. E eu fiquei muito feliz, assim, sabe? Eu lembro que tem até esse vídeo, eu vou postar qualquer dia desse vídeo. E quando eu tava tão feliz, assim, nossa, que show massa, isso aqui. Aí quando eu lembro que eu assistia muito Raul Gil Aham. e tinha Jacarezinho, né? Era. Aí quando. Eu quero dizer que já era uma imitação do El Chan. Aí quando eu tava saindo assim, aí eu cantei a música da molecada. Como é que eu vou lembrar agora? meu Eu Deus? sei, eu lembro da música. Como é a música? Eu não tô Mas se eu eu lembrar, sei. você vai cantar. Pô, como é, velho? Era uma música chiclete da poxa, velho. Eu só sei que eu Menino comecei cantando. a cantar. E todo mundo que Foi tava de sendo. brincadeira, não. Foi de Essa, né? brincadeira, foi de brincadeira. Tive uma vez. Tá, mano, eu cantei isso e todo mundo cantando assim, e eu tô filmando isso, assim, todo mundo cantando, mano, e cantou, mano, é uma música que tinha que estar no repertório dela, Tchan, velho. Era, velho. Porque todo mundo cantando assim, eu digo, pô, amor, eu puxei isso aqui. E a gente saiu, eu vou postar isso por dia desse. Incrível, velho. Aí eu digo, vou botar o Tchan no meu repertório. E aí, próximo show, agora eu já falei até pra André, que a gente tá elaborando mais o repertório, aí vai ter El Chan também, Albino Baru cantando El Chan. Caraca, velho. E é muito divertido, meu irmão, é muito Meu divertido. irmão, tua pretensão num show é agradar mesmo, né? Vai se divertir, Se né, divertir, velho? agradar. Levar essa música tem esse poder Tu já teve esse tempo que tu, não, certo tipo de música eu não toco? Não, Sempre sim, teve. já tive, mano. Eu era do rock and roll, né? Aí Nada depois o brega é muito rock and roll, mas sabe, você vai amadurecendo, você vai vendo a coisa com outros olhos. Mano, eu amo o rock também, amo, sabe? Pô, é incrível quando pelo menos no sentido musical da coisa, eu consigo ver elementos incríveis. Eu sou um fã de Eloy Casagrande, né? Que tá tocando no Slipknot agora. Aquela coisa, velho, visceral, aquela coisa. Gosto também, sabe? Mas eu gosto de El Chan também. Ó, tu conhece Kid trombone? Demais, maestro, Eu- mano. eu- Toda vez que a gente se vê, esse amor que a gente se vê, que esse carinho, Aham. eu vejo Kid, a gente tem que fazer uma coisa junto um dia. velho. Eu estudei com Kid, Kid pô, no é colégio da incrível. polícia. Pergunta a ele. Kid me levava pras festas. Ele,
tu quer ir, Denis? Bora. Ele ia tocar e só festa da UAB, não sei o quê. Aí eu, me dá teu case, eu entrava com case. Ele morria de rir, porque eu bebia valendo, né? Aí chegava nas festas, ele não bebia, eu dizia, pega o copo, Kid. Aí ele pegava um copo de uísque e me dava. Eu fui umas 3, 4 festas com ele me levava. Denis, eu tocava com ele na igreja. Com o na Kid, Assembleia. tu também conheceu o Kid, foi? Eu comecei um eletrônico na Falhava, ali na Assembleia de Deus, Sim. ali com ele, pô. Kid, eu nunca mais vi ele tá aqui, eu tava viajando. Ele tava morando fora, não foi um tempo. Eu acho que ele tá aqui, mas é aquela coisa, né? Ele usa o ele Camaragibe mais pra dormir, né? É, ele que disse isso a mim uma vez, ele fez, Danny, música é música. Ele falou de um jeito que eu fiz, rapaz, foi a primeira vez que eu tive um estalo assim, que eu fui, pá, realmente, velho. Porque eu também tinha um pouquinho de preconceito de, não, o cara toca samba, é samba. Dizia que os caras que tocavam pagode era músico de pé de rádio, porque escutava a música que tava na rádio e ia tocar. E tipo, pô, passei 8 anos sem tocar, tava na igreja por ali, quando eu voltei a tocar, quer um copo? Quer? Não. Ah, isso aí tem. Quando eu voltei a tocar, minha cabeça já tinha mudado. Bicho, hoje em dia eu peço muito a ser negão. Tu canta essa música aqui, a gente toca A Sombra da Maldade. Pam, 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 Uhum. pam, 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 pam. Sei lá, eu gosto de colocar todo tipo de música diferente, de estilo musical. Porque isso é o que tu falou, é amadurecimento, né? A gente vai ficando mais velho, velho. Mas música é música, velho. Eu nunca mais tinha visto ele, tu comentou agora, eu nunca mais tinha visto, mas olhando no Instagram de Ratinho, Batera, ele tava ensaiando com um Ratinho, não sei que banda era É que ele aquela. vive em estúdio, né? Vive fazendo. Vive em É, estúdio. velho, é um monstro, né? É outro fenômeno que Camaragibe tem, né? Muita gente boa. Eu vou tentar trazer ele aqui. Mano, ele, inclusive. Tava que é- responsável na banda do Galo, tava alguma coisa lá no Galo. Fazia Como é marketing. aquele cantor, pô? Que eu acho que é Pegada Nacional, que ele parece um cabelo todo branco, assim, um coroa já, pô, esqueci. Oswaldo Montenegro. Quando o Oswaldo vem, é Kid É que mesmo, faz bicho. o arranjo dele, tudo é Kid, pô. Aí você vê, né? Caraca, o cara mora aqui, pô. Kid. Quando eu vejo ele, eu digo, Kid. É muito Maravilhoso. doido. Mas aí, doido, ele era da banda do Colégio da Polícia, eu ia pros ensaios, ele que me levava, ele queria que eu aprendesse algum. Ele e Vinho. Aprende, Dena, aprende Aí a viu tocar outro instrumento, pra eu incrível. sair do cavaco. Na época eu tava muito viciado em cavaco. Ele, meu irmão, ele me arrastava, ele gosta. Eu tive uma época boa, eu vinha no ônibus com ele, muitas vezes do Colégio da Polícia. Eu sei que tu tem teus horários, Albino, mas só pra gente ir concluindo aqui, o que é que a gente pode esperar aí esse ano ainda, além do FIC, que eu tenho certeza que vai acontecer. A gente vai fazer o corte aqui, vai marcar a prefeitura, eu vou meter esse corte em todo canto. Marca. Vamos. Vamos mexer Além com essa do FIC cidade. que vai rolar. E o propósito da gente com tudo Fita Havaiana é trazer a galera de Camaragibe pra falar aqui e mostrar mais. Massa Tem muita demais. gente boa aqui. Velho, eu tô incrivelmente feliz, assim, desse convite e de saber que um cabo feito você tá com essa ideia massa de trazer isso pra cá. Eu acho que isso aqui também é uma janela. A gente tem vários artistas que depois eu falo contigo pra tu. Sim, Mano, não, velho, vamos- Melo Coco, a gente tem a Cena Gruta, que é todos os músicos ali que sempre tocou ali no Bar de Massa, ali no Gruta Bar. E tem Johnsons mesmo, que é Tiago Capeta, que é os meninos do Sim, Brega. que é a capeta. Que tá mandando ver também agora. Eu agradeço demais esse convite aqui. E é isso, né? Uma janela pra gente mostrar o que tem, pra gente mostrar os valores da nossa Eu cidade. quero contar contigo, bicho, pra gente estar aqui fazendo. Eu vou lhe sempre aperrear. trazendo gente aqui pra gente estar apresentando pra Massa, galera, porque Camaragibe massa. não conhece Camaragibe. Massa, velho. vou estar sempre Não, lhe o mandando espaço é teu, irmão. as Aqui, ideias a pra gente gente vai, fazer. vamos fazer o máximo de conteúdo que a gente puder. fazer histórias. Eu tô nessa, eu tô assim, eu tô fazendo muita coisa na Várzea, né? Que é a nossa vizinha aqui, nossa irmã vizinha. Vou estar sempre tocando lá. E eu tenho um projeto, Judá, que é um projeto de reggae, é uma coisa paralela. Que na pandemia eu gravei 3 músicas, inclusive em Beto lá. Que a gente que passou o processo da pandemia, aquela coisa toda, né? E ao mesmo tempo foi quando a minha esposa entrou no CFO e eu fiquei muito só, tá ligado? Muito só. E eu compus essas músicas, que é mais MPB, mais voltado pro reggae. E eu tô tentando criar coragem pra soltar essas músicas. Porque ainda mexe muito contigo. Mexe muito. E antes dela falecer, eu viajei com ela pra Bahia, a gente foi pro Vale do Pati. Aí eu falei, vou te filmar bem muito aqui, porque eu vou colocar essas imagens nas músicas que eu gravei quando tu tava no CFO
e tal, e essas músicas estão gravadas. E aí aconteceu a tragédia toda, enfim, e eu não consegui mais mexer nisso, sabe? Mas tá lá, assim, todas essas imagens que eu fiz dela, sabe? E uma música que eu fiz, inclusive, pra ela, que eu fiz no aniversário dela, tá ligado? Que é falando da força dela, falando tudo dela. E eu li isso na época, eu digo, meu irmão, o que é que eu vou dar? Sabe? Eu digo, vou dar o que eu vou fazer uma música, né? Aí cheguei com o violão e mostramos pra ela amou e tal. Eu gravei essa música, tá gravada em Beto, que eu gravei em Beto. E aí eu tô perguntando o que tem, eu digo, eu tenho isso pra lançar. Tenho todas as imagens, eu sempre falo com o Moza, que a gente já fez umas imagens também, ele já editou. Eu digo, ó, Moza, tá faltando só as imagens agora que a gente fez na Bahia, né? Que a gente fez no Vale do Pati. E a gente tá sempre pra juntar pra colocar essas imagens também, mas eu ainda não tenho coragem de mexer nisso, mano. Porque se eu mexer nisso, eu já fico na cama de novo. E acho que eu preciso encontrar mais forças ainda com sonhos e com coragem de continuar existindo e buscando encontrar sentido, né? Porque quando acontece uma parada dessa, velho, Ninguém tá preparado, né, irmão? o cara perde a vontade de tudo. E o que é mais louco, a experiência mais louca que eu vivi da minha vida é a felicidade ser algo totalmente agressivo, saca? Você ter momentos de alegria passa a doer poderosamente, porque é como se você não fizesse mais sentido. Como assim eu tô aqui feliz, sabe, com essa espada no peito aqui para tudo. E você ri assim, mas não é como se fosse covardia ser alegre, covardia ser feliz, sabe? E aí, velho, é incrível. Só tem que ter terapia mesmo, tem que ter tudo que a tecnologia, estudos e estudos tá aí pra ajudar, né, e tal. E é isso, eu acho que eu tinha preconceito com esse negócio, vou fazer terapia, não sei o Sim. que, acho que todo mundo tem um pouco. Mas é o fato de você se ouvir, né? O fato de você botar pra fora. E eu entendi muito isso, né? Tu tem feito, tu tem... Tenho feito. É importante. Dou umas farrapadas, Mas é importante. mas é importantíssimo, velho, pra você se ouvir, pra você se entender, pra você poder levantar, né? E é isso, velho. Pô. E não desistir, né? Porque, velho, fica muito mais fácil desistir, cara. Fica muito fácil desistir, fica muito mais fácil não sorrir, tá ligado? E quando você é feliz também tá sendo ruim também, saca? E é tudo inédito e doloroso. Então, é aí que tá a importância da arte, a importância da empatia também, porque a partir do momento que você leva a música, você tá levando um momento de alegria. E você vê, pô, eu lembro que eu cantei, eu não esqueço mais disso. Eu cantei Carlos Alexandre. Eu fui usado como arma de vingança para fazer um mal ao seu namorado. Umas senhorinhas que estavam assim, né? Umas mães assim, tipo, não acreditaram naquilo, velho. Feiticeira. Se levantaram e ficaram assim, e depois vieram, não sei o que. Que massa, velho. Que coisa que dinheiro não paga, velho. Essa felicidade, essa coisa que a arte, a música pode dar, né? E é isso que tem me levantado da cama, que tem me feito sonhar, que tem me... né? Vamos aí, velho. Uma coisa que Márcio Papa me falou, fez, meu irmão, eu lá, né, naquela... E ainda tô superando, ainda tô buscando formas de continuar existindo de forma leve, mas Márcio Papa me falou uma coisa incrível, ele falou, velho, talvez até outras pessoas possam ter me falado, mas eu escutei dele. Ele falou, véi, você vai morrer. A vida é uma experiência que todo mundo vai. Uns vão primeiros, outros depois. Mas todo mundo tem o seu relógio aqui que vai. O que é que você vai fazer com esse tempo que lhe falta, velho? Você vai ficar aí, meu irmão? O que é que você vai fazer? Tem pessoas que precisam de você também, saca? E tal. E quando eu penso pessoas que precisam de mim também, eu não penso nem só no meu próximo, também não penso nessa coisa que tá em mim, de querer fazer arte, de levar a música, de levar, né? De levar essa coisa que faz sentido pra mim também, continuar vivo. E, velho, é incrível. Depois eu vou te mostrar. As músicas que eu fiz nesse período, inclusive pra Monique, falam todas de superação, de força. Tem a música mesmo que tem uma que faz: pare um pouco, aprecie a vista. Seja forte, procure sorrir.
conectar naquilo que acredita, simplicidade para ser mais feliz. Quando a carona do amor passar, ficar ligado para não perder a energia de cada lugar, a esperança dentro de você. E se a saudade te fizer chorar, e se a saudade te fizer chorar, e se a saudade te fizer chorar, e se a insônia não deixar esquecer, é na beleza de recomeçar que nasce força para poder viver. É na beleza de recomeçar que nasce forças para poder viver. Porra, velho, eu falava isso pra mim mesmo, sabe, esse mantra, não te aperreia não também, sabe, eu sempre tive essa coisa de cantar positividade, de cantar força, e essa força mesmo eu canto pra mim hoje também, e é isso, música e cultura, e é isso que a gente quer que Camaragibe tenha, né, mano, tenha cada vez mais, porque a arte salva, a música salva, o judô salva, o jiu-jitsu, né, o esporte. E é isso, mano. A gente precisa investir nisso também. Eu espero que você consiga revisitar essas lembranças Pô, de velho. forma que aprecie, porque essas mensagens precisam ser ouvidas por outras pessoas. E é isso. Meu Força irmão. pra nós. E como é que eu agradeço a tu por ter vindo aqui hoje, hein? Ô, velho, eu que agradeço. Sempre tive um carinho. Um dia a gente faz um samba junto. Vamos pegar esse cavaquinho aí e botar no meu brega. Por favor, me dê essa honra, me dê essa honra. E fazer isso que a gente veio pra fazer nessa experiência tão curta que é a vida, né? Tão efêmera. Tu sente É que isso. às vezes a gente não. Tu não sei se tu tem essa sensação de que, pô, não nasci pra só trabalhar de 8 às 6 lá. Eu tenho que fazer mais coisas, né? É uma velho. inquietação, né? Nossa, o 24 horas é muito pouco, né? Não? Eu sou assim É também. muito pouco. E deu certinho. Agora a gente tem uns projetos pra tocar pela frente. Pronto, vou lhe aperrear. Vamos usar esse estúdio aqui, vamos trazer o povo para conhecer Camaragibe. Eu faço questão de deixar aqui fechado um compromisso com você da gente. O que a gente Sim, puder mano. expor aqui, a gente vai trazer pra aqui. Vamos embora, meu irmão. Mais um Tutti Fruta Havaiano. Gratidão. Valeu, irmão. Valeu. Caramba, velho.